Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos lá para mais um vídeo de reação aqui para vocês e dessa vez vamos falar sobre aí os bastidores da demissão do Renato Paiva do Botafogo. Foi demitido, acabou para ele, foi eliminado, jogou mal e não deu para ele, então o Botafogo aí demite o seu técnico. E a gente vai olhar aqui no perfil do Wall Sports, que tem os comentários aí que eles falam dos bastidores aí da demissão aí então do técnico do Botafogo, beleza? Então vamos lá para mais essa reação aqui para vocês. E novamente pedindo para vocês aqui, a gente está começando esse projeto novo, então já vai se inscrevendo se você não é inscrito, deixa um comentário, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo para ajudar aí nesse novo projeto aqui desse canal, beleza? Então eu conto com vocês, vamos lá para a reação. Relação do Fluminense, então vamos falar sobre o Botafogo, sobre a demissão de Renato Paiva, que pegou muita gente de surpresa. Depois de uma primeira fase, que chamou muita atenção, né? Uma vitória histórica diante do PSG, um feito. Ah, mas jogou como um time pequeno. Gente, armou uma estratégia para vencer o melhor time do mundo. Tem que lidar com a realidade, né? E foi lá e venceu. Fez um bom papel contra o Atlético de Madrid, perdeu, é verdade, mas enfim, se classificou num grupo que era improvável. Depois vem essa eliminação, a gente pode debater aqui os erros da escalação do Renato Paiva diante do Palmeiras, se foi torcedor mais, né, que tá mais bravo, fala que foi covarde, qual foi a estratégia usada, mas fato é que o técnico foi demitido depois de 3 meses de trabalho, num momento até de crescimento do Botafogo, na minha visão. Hernan tem os bastidores disso tudo. Assim, do lado do treinador, o que eu ouvi foi assim, o Renato, quando recebeu a notícia, ele ficou perplexo, assim, tipo, não acreditava. Obviamente não gostou e muita coisa aconteceu e foi acontecendo de maneira sutil. A gente está vendo aí o comunicado do Botafogo, que foi já na madrugada brasileira, né? Aliás, eu acho que é legal a gente registrar, porque deixa bem claro que foi uma escolha do Botafogo, né? O Botafogo informa que Renato Paiva não é o mais técnico da equipe principal. E a decisão foi comunicada ao profissional na noite de domingo, ou seja, isso também chama atenção, que foram, assim, horas, né? Um dia depois da partida, não esperou nem voltar para o Brasil. E aí o clube agradece o Paiva e os auxiliares pelos serviços prestados, ressalta a vitória diante do PSG na Copa do Mundo e a classificação para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. E aí já avisa, né, aqui que o John Textor está no mercado em busca de um novo treinador para continuar aí o trabalho do Botafogo nessa temporada. Assim, o próprio Renato Paiva entendia que a preparação para o Mundial, ela era uma preparação que tinha jogos onde você iria ter um sistema defensivo que você precisava de um treino específico e você jogar para sair no contra-ataque. Então, o time foi sendo moldado, preparado para esses jogos do Mundial e que todo mundo apostava que o Botafogo não ia passar. Então, o Renato foi dentro das convicções dele. Quando o Botafogo ganha do PSG, é aquela festa maravilhosa. Agora o Botafogo é o time que calou todo mundo e tudo mais. Depois do jogo, isso na minha apuração hoje cedo, depois do jogo contra o Atlético de Madrid, ficou aquela sensação de tipo assim, beleza, tá se defendendo e tal, mas ganhou do PSG, mas do Atlético de Madrid dava para ter feito um resultado, né? Foi uma derrota, classificou o time, mas uma derrota assim que, poxa, dava para ter saído mais. Tiveram críticas até sobre a forma de atuação contra o PSG, jogou como time pequeno e tal. Se apequenou, aquela coisa toda, mas foram estratégias. E o feito do Botafogo está lá, ganhou do campeão da Europa. No jogo contra o Palmeiras, foi uma estratégia adotada pelo treinador. O treinador é o Renato Paiva. E o Renato Paiva não aceitaria qualquer interferência externa em relação à mudança de jogador. Ele foi dentro das convicções dele. Tanto que nós aqui, nas apurações do PVC, nas apurações de quem está nos Estados Unidos, aqui a gente falava, Cuiabano, uma possibilidade, outra possibilidade que a gente falava também era de Montoro, que ia ser muito legal. E ele acabou escolhendo o Joker, o Danilo Barbosa, que é um jogador de uma característica diferente, ele até sai, mas é um jogador também que tem essa marcação, que inclusive é chamado de Joker, o Abel Ferreira chamava de Joker quando ele jogava no Palmeiras. Então, foi uma escolha do treinador.
E aí o time não conseguiu vencer. Coringa, né? Joker Coringa. PVC nessa tecla SAP aqui. A nossa audiência é qualificada, sabe do que eu tô falando. Isso, hein? E assim, o Renato Paiva, ele entendia a frustração do torcedor, entendia a frustração do time, mas o Textor estava enfurecido. Entendia que dava para passar do Palmeiras, que o feito contra o PSG e a maneira com que o time foi crescendo na competição era para estar nas quartas de final. E aí ele decidiu colocar um fim no trabalho. E a percepção foi além do Mundial. Será que era o técnico certo para essa continuidade? Alguns jogos do Brasileiro, alguns jogos da Libertadores e no Mundial esse cartão de visitas do Botafogo do Paiva vencendo o PSG, ficou assim todo mundo meio que... E agora? Festa, tal, bacana, mas quando veio a derrota, aí tomou-se a decisão pelo fim do trabalho. De maneira precoce, vamos falar que sim. E muitos jogadores foram pegos de surpresa. Os jogadores estão de folga, né? Tem muito jogador ainda nos Estados Unidos, com família, passeando e tal. Muito jogador ficou sabendo pela internet, através do comunicado. Gente! E não sabia da saída do Mister. Então, muito jogador se comunicou com outro, falou, viu que o Mister saiu? E foi assim, Os jogadores também, alguns foram pegos de surpresa. E para falar do modelo de jogo contra o Palmeiras... jogadores não reclamaram sobre, queria jogar assim, queria jogar assado. Mas o Botafogo sempre jogou de uma maneira e alguns jogadores entendiam que dava para ser mais ofensivo. Mas aí é uma coisa que, assim, tipo, eu não vou responsabilizar isso, vou colocar no colo dos jogadores. Foi apenas uma informação que eu apurei e que alguns jogadores entendiam que depois do jogo, evidentemente, com o resultado já feito, poderia ser diferente, mas como poderia ser tanta coisa diferente depois que termina um jogo de 120 minutos, né? E eu me lembro que aqui na sexta-feira eu perguntei para vocês, vai dar ruim para alguém que perder? Alguém vai sair manchado? E vocês falaram, mas não pode, é um jogo tão equilibrado, um vai ganhar, outro vai perder, não pode ter essa consequência toda. Mas como é o futebol brasileiro, teve. E custou a cabeça de um treinador, custou o cargo de um treinador. Vamos voltar para o assunto que a gente estava? Interrompemos, porque a informação pede passagem aqui. Renato Paiva, hein? A gente estava falando aqui sobre os bastidores, Hernan contando muito de como ele recebeu essa notícia e como os jogadores também, os próprios jogadores, muitos deles ficaram sabendo assim pelo próprio comunicado. Olha que loucura. PVC, vamos voltar para esse assunto. Você também tem apurações, né? Você conversou com o Renato Paiva, na verdade. Conta pra gente como foi essa conversa, o que ele disse, como ele estava se sentindo e essa decisão por parte do Textor, né? Que como eu comentei, e a gente acabou interrompendo aqui para falar do Fluminense, mas me parece fruto mais de uma impulsividade do que de um planejamento mesmo para o restante da temporada. Não, porque assim, se o Textor dizia em fevereiro que não precisava contratar um técnico para a Supercopa, porque é importante era contratar o técnico certo e não errar, e se ele demite o técnico 2 meses da estreia, é porque ele errou. Então, cara, desculpa. Ele pediu tempo para não errar e demite 2 meses e meio, 2 meses e 29 dias depois da estreia. Que coerência é essa? Outro ponto. O cara que ganha e que recebe um beijo. Nós estamos falando da Bíblia. Estamos falando da entrevista coletiva depois do jogo contra o Paris Saint-Germain. E 10 dias depois, não serve mais? Então, o ponto... Eu tive um episódio na minha vida de um diretor de uma empresa que eu trabalhava e no dia que tinha que fazer uma demissão em massa, foi trabalhar de Porsche. E o cara que falava com ele diretamente, que era meu chefe direto, virou para ele e falou assim, cara, faz isso não, cara, você está demitindo 30 pessoas. E a resposta foi, eu preciso demonstrar força neste momento. A minha leitura, e aí é uma opinião minha, é que o Textor ontem precisava demonstrar força. Ele anunciou 2 saídas, a do Renato Paiva e a dele mesmo, do Lyon, porque ele não conseguiu dar garantia de 100 milhões de reais para 10 milhões de euros
para jogar a primeira divisão da França e rebaixou um time 7 vezes campeão francês depois de 37 temporadas. Aí você faz o quê? Precisa demonstrar força. Então você faz o quê? Você toca o técnico que você disse que ia demorar um pouco mais para contratar para não errar. Então, cara, é um poço de contradições. E aí nós vamos dizer que um presidente de clube norte-americano demitindo um técnico português é cultura do futebol brasileiro? É complicado, PVC. E como é que foi a conversa com o Paiva ontem? O Paiva estava chocado. A palavra que ele falou, estou chocado, amigo. Eu também estava. Chocado. E um ponto importante. O Paiva diz que o Textor não tentou se meter em escalação, mas que ele mandava recado. Aí não tem ninguém tentando tocar em... Cada apuração é uma apuração. A minha apuração é essa, com base numa frase que o Renato Paiva disse. Ele nunca mandou mudar o time. Depois mandava recado do que tinha gostado e do que não tinha gostado. Mas o ponto central para mim não é esse. O ponto central para mim é o entendimento de que você disse 3 meses atrás que não tinha pressa para contratar um técnico afoitamente, porque o certo era demorar um pouco mais para não errar. E aí você demite o cara 2 meses e 29 dias depois da sua estreia em jogo oficial. O primeiro jogo oficial do Renato Paiva foi Palmeiras 0, Botafogo 0 no Allianz Parque. Teve um amistoso contra o Novo Horizontino 3 dias antes. Entre jogos oficiais foram 2 meses e 29 dias. E o Paiva diz uma outra coisa. Ele diz assim, a estratégia contra o jogo contra o Palmeiras no Mundial foi exatamente igual ao do Allianz Parque, só mudaram 2 nomes. O Danilo, que entrou no lugar do Gregory, e o Alan, que entrou no lugar do Patrick de Paula. Aquele 0-0 do Allianz Parque, que ele foi elogiado pela postura que teve contra o Palmeiras e empatou 0-0. E quanto foi o jogo no sábado? Prorrogação conta, evidente, mas o jogo em 90 minutos foi 0-0. Foi a mesma lógica. Então, o desrespeito não é pelo Renato Paiva, o desrespeito é pelo tempo do trabalho. Que é isso que a gente está imaginando que quem vem de fora pode nos trazer. Já disse aqui, a gente já contratou presidente estrangeiro, técnico estrangeiro, diretor executivo estrangeiro, José Bosco, comentarista estrangeiro, Sorin, Petkovic, Tim Vicker, que a gente gosta e respeita muito. Está faltando contratar alguém que ensine no Brasil que a gente ganha e perde. E que o planejamento do jogo exige tempo. O futebol exige tempo de trabalho. Não tem queixa dos jogadores com o Renato Paiva. Não tem nenhuma queixa. Toda a pinta é de uma demonstração de força. Eu preciso mostrar que eu ainda estou por cima. Porque ele perdeu o Lyon. Não perdeu o Lyon. A Eagles continua proprietária do Lyon. Ele perdeu o controle da administração do Lyon. Rapaziada, tem muito disso, né, cara? O cara é dono, o cara manda e desmanda, faz o que ele quer, né? Não tem nem discussão pro lado dele, né, cara? O cara não tá contente, nem que fosse ele, igual ele falou, 2 meses só de trabalho. O cara não tava feliz, foi lá e tchau, benção, obrigado, tchau, obrigado. E foi mandado embora, cara. Já era, então agora o Botafogo vai ter que ir pro mercado, vai ter que procurar alguém aí pra continuar, né, cara? Ainda tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão inteiro pela frente aí, mas às vezes é complicado, né? Complicado demais essa questão. E vocês ouviram aí o PVC falando, né? Que conversou com o Paiva, o Hernan também tem bastante informação, trouxe aí pra vocês. Então é isso. Bem complicada essa situação do Botafogo, né? Acabou de ser eliminado, mas tem que erguer a cabeça e que tem muita coisa pela frente, né? Então esse foi o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o que você achou dessa demissão aí do Paiva. O que você achou do Botafogo no Mundial também, pode deixar nos comentários. Deixar aquele like, compartilhar esse vídeo para ajudar aí nesse começo que a gente tá nesse canal, beleza? Então, valeu, a gente se vê no próximo.